Oi pessoal, eu me chamo Fernanda e você está no canal Episódios da Fê. O vídeo de hoje conta com a participação de uma inscrita aqui do canal, a qual ela conta um pouco sobre a história dela com a epilepsia. Vamos saber um pouquinho mais de mais uma história? Então, solta a vinheta. Oi pessoal, sejam vocês muito bem-vindos novamente aqui no meu canal. Esse é um canal onde eu converso abertamente sobre epilepsia, essa doença que infelizmente é muito estigmatizada, poucas pessoas conversam sobre isso. E no vídeo de hoje é uma raridade, afinal uma pessoa, um inscrito aqui do meu canal decidiu mostrar o rosto e falar um pouco sobre o diagnóstico dela com a epilepsia. Quem é essa pessoa? É a Luísa. A Luísa, ela mora em Vitória, Espírito Santo. Luísa, muito obrigada mais uma vez por você ter me chamado, por a gente ter trocado ideias, figurinhas e por você ter se oferecido em expor esse seu vídeo aqui para o canal. Você não imagina o quão importante é e sim, um videozinho desse vai fazer muita diferença na vida de uma pessoa. Então, Luísa, muito obrigada mais uma vez. E se você também tiver interesse de contar um pouco da sua história, assim como a Luísa fez, você pode me chamar lá no meu Instagram, Fernanda_Epifer, certo? Luísa, gratidão. E sim, gente, prestem muita atenção nesse vídeo. Ele conversou demais comigo e eu sei que vai conversar bastante com vocês. Então vamos lá. Vai! Oi, meu nome é Luísa, tenho 28 anos, sou advogada e moro em Vitória, no Espírito Santo. Tenho epilepsia de difícil controle e a minha jornada, na verdade, começa quando bebê, mas aqui eu vou elucidar o tempo em que eu me lembro, dos 7 em diante, até hoje. A partir dos 7 anos, eu voltei a ter crises desperceptivas e então meus pais, como já tinham conhecimento prévio do meu quadro, me levaram ao neurologista, que provavelmente fez eletro, fez ressonância, etc. Não faltou exame. Uma coisa que eu sei é que não faltou exame. Então eu comecei a tomar medicação e assim seguiu, mais ou menos controlada. Eu tinha, dizem eles, que continuava tendo alguns sintomas da perceptiva, mas assim, não era nada assustador. Então, o caldo começou a engrossar quando eu tive a minha menarca. E ali ficou difícil porque eu comecei a ter muitas crises desperceptivas e que vinham atreladas, na época a gente não sabia, isso a gente tem esse conhecimento hoje, que estavam tremendamente associadas à ansiedade. Então, e pensa, gente, adolescência é difícil para todo mundo, mas quando a gente tem uma doença dessa, aquele medo de, por exemplo, eu quero fazer uma amizade com a pessoa tal, eu gosto da pessoa tal, fica mais difícil. É verdade, fica, tanto que eu posso dizer por mim, que na minha adolescência, um pouco depois, quando eu já estava no ensino médio, eu tive um namoradinho. Minhas amigas sempre souberam do que ocorria comigo, até porque não tinha como. Então, as pessoas viam e eu falava. Foi o modo que eu criei de comunicar com as pessoas, com colegas, com professores, enfim. E eu acho que isso me ajudou muito. Eu sempre disse, olha, amiga, se eu estiver estranha, eu vou encostar em você, às vezes falar ou apertar seu braço, não importa. E você sabe que tem o meu SOS aqui na bolsa.
ou você fica perto de mim, enfim, eu sempre instruí. E isso foi fundamental, sem dúvidas. Para minhas amizades, para meus amigos, para minha família, para o pessoal da faculdade mais tarde, porque eu não deixei de ter crise na faculdade. Então, enfim, foi muito difícil para mim na adolescência admitir que eu tinha, porque é mais uma diferença e aquilo já pesava muito para mim. Então, eu acho que, sem dúvida, depende muito de como a gente vê. Porque até hoje eu observo pessoas adultas que têm medo de se relacionar. E aqui eu não tô dizendo, todo mundo é bonzinho, todo mundo gosta de você. Não. Às vezes é só uma pessoa sacana ou que não era pra você, ponto, acabou. Mas nem todo mundo vai ser assim. Às vezes a gente julga por nós, sabe? Então eu me privei em algumas situações devido à quantidade de crise que eu tinha. Em uma semana no colégio, meus pais tinham que me buscar mais ou menos umas 3 vezes em 5 dias. Pensa! E isso ainda foi descoberto que num eletroprolongado, acho que 24 horas, não lembro. Foi feito no hospital. Basicamente, eles constataram: olha, a Luísa não dorme, não tem um sono de qualidade, porque eu não convulsionava. Mas eu tava tendo crise de atividade enquanto eu dormia. E no outro dia, eu parecia uma zumbi. É difícil acreditar, a gente levar numa boa. Mas hoje eu penso, caramba, porque eu me submeti ao tratamento cirúrgico e é claro que a nossa expectativa vai lá em cima, porque quando não era nem na internet, mas eu ouvia falar e meus pais sempre foram muito otimistas quanto a isso, e eu cheguei a conhecer um rapaz mais ou menos 10 anos mais velho que eu, que estava sem crise. Ele fez, vamos dizer, 1 ano antes de mim a cirurgia e estava sem crise. E assim, a expectativa vai como? Vai lá no alto, né? Então, quando eu tive crise já no pós-operatório, eu me frustrei demais. E foi então que ir a um psicólogo começou a fazer sentido para mim. Comecei a frequentar, quebrar alguns medos, enfim. E na faculdade, porque eu operei e no ano seguinte eu fui pra faculdade. Teve coisa assim que doeu de verdade, que não era por parte dos meus colegas, não era por parte dos meus professores. Eu acho que na verdade era não sei se foi uma ou teve mais de uma enfermeira na minha época de faculdade, mas acontecia às vezes de eu ir sozinha, que no meu andar é o mesmo da enfermaria, ou chegar para um colega ao lado e falar: fulano, você pode me levar até tal lugar? Você me acompanha por garantia? Vai que, né, eu caio ou desequilíbrio, porque isso acontecia às vezes no colégio também, que não, só preciso de um apoio aqui para alguém me ajudar a chegar, porque minha perna ficava bamba, enfim. Então, e acontecia às vezes, olha, eu até acho que às vezes a pessoa não quer fazer por mal, mas quando você vive toda uma história, você cansa, sabe? Porque muitas vezes a enfermeira, uma enfermeira chegava pra mim, ela não perguntava assim com maldade, eu acho, que ela acreditava, eu prefiro acreditar nisso, que todo mundo esquece remédio, né? Então ela me perguntava, primeiro ela perguntava: o que você tem? Tô tendo uma crise de epilepsia, porque
um adendo, porque a minha não era a convulsão, então isso é diferente. Mas basicamente ela chegava e perguntava: você tomou remédio hoje? Ontem? Tomei. Tem certeza? Tenho. Enfim. Mas, gente, eu não culpo ela de verdade. Porque eu tenho uma amiga que é farmacêutica. E ela passou por muitos cursos da saúde até decidir um curso que ela faria, no final das contas. E ela uma vez me disse: Luísa, ninguém ensina isso pra gente. O seu tipo de crise, com exceção da convulsão, a gente não sabe que existe. Se eu não conhecesse você, eu não saberia que existe esse tipo de manifestação, esse tipo de epilepsia. E eu ouvi uma frase mais ou menos semelhante dos meus pais, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Eu sou meio que assim... aquela coisinha, vamos mudar um pedacinho do mundo? É quase isso, o meu mundo é quase isso. Eu vejo assim, eu encontro com colegas, que agora eu já me formei no colégio há muito tempo. Então, volta e meia a gente encontra fulano e tal. E como é que você tá? Porque você tinha crise naquela época. E as pessoas assim, as amigas mesmo, né? Porque no caso, aconteceu até de uma amiga minha, que ela era jogadora de basquete e tal, tinha muita força. E ela às vezes me pegava no colo: vem, Luísa, você tá nervosa? A gente vai pra coordenação ou pra enfermaria, alguma coisa, você vai ficar melhor lá. Nossa, muito obrigada, porque às vezes um garoto, isso eu já tinha, gente, uns 15, 16 anos. Então, não é que eles não tinham condição de me ajudar a me amparar de um lado ou de outro. Mas eu não sei. Adolescente é um bicho estranho, no final das contas é isso. Então, enfim, é gratidão demais. E a gente fica escondido, porque... outro dia a Fernanda falou num vídeo sobre um inscrito dela que, né, depois da cirurgia foi curado e tal, e como ele se dedica a isso hoje, que realmente é raro, porque ela não sabe se ela faria. E eu digo, eu também não sei se eu faria, porque eu acho que as pessoas esquecem. Eu posso dizer porque eu tô sem crise há um tempo já. Encontrei uma outra médica que achou uma combinação e deu certo. Poderia não ter dado, sim. Eu já estava preparada para essa hipótese, porque o quanto que eu já não criei expectativa. Muito. Agora vai. Agora não foi. Mas enfim, eu não... Na verdade, eu acho que eu sou talvez uma exceção, porque eu sofri isso mais no meu colégio, eu acho. Não... Talvez por eu não convulsionar, seja um olhar diferente. E pela forma como eu lidei com isso. Como eu disse, eu procurei alguns namorados que tinham a ver comigo. Eu busquei um grupinho de amigas. Por mais que era assim, mas as mais coladinhas com você eram quem? Eram 2, 3, uma. Mas sempre tem aquele povo que ajuda, sabe? E eu acho que isso é importante demais, gente. E com o passar da idade, cada um vai ficando um pouco mais na sua, criando a sua família, criando a sua vida. Porque quando a gente tá no colégio, na faculdade, é uma vida. Depois, não é que acabou, mas muitas das pessoas não conseguem manter essa coisa linda ativa. Então, mas enfim, eu não vou dizer que eu não sofri, tá? Porque inúmeras vezes eu me questionei, sim. Eu falo, eu namorei e tudo, mas muitas vezes eu me questionei com a minha família, com os meus irmãos, com quem eu tinha mais
mas como conversar, porque era uma idade parecida. Alguém vai gostar de mim? Alguém vai topar ficar comigo? E o meu irmão me abraçava. E assim, às vezes a gente precisa de um abraço, gente. Só isso, e não tem muitas palavras que a gente possa dizer, porque é frustrante. Eu, quando começava minhas crises, normalmente vinha um medo horrível no início. E aí, às vezes, eu ficava horas, enfim. E era assim, e eu sentia, você precisa ficar aqui, porque eu sentia que estava caindo, era uma sensação horrível. E assim, eu me sentia um estorvo. Eu ficava pensando, putz, alguém vai entrar nessa? Não dizendo eu não mereço, mas com ar de desesperança, talvez. Pensando assim, um dia eu seria como essas pessoas que tomam um comprimido ao dia e fica tudo bem, que podem tomar o genérico ou o similar ou o original, o que seja, qualquer um, porque acontece muito na farmácia popular cidadã, enfim, na farmácia do governo, que dá alto custo e tudo mais, deles pegarem mais barato, né? E nem sempre é esse que resolve a nossa vida. Então, assim, cansa. Eu, na verdade, até hoje, não me questiono, eu não sei explicar, mas eu fico, caramba, por que eu não posso tomar qualquer tipo de, por exemplo, do levetiracetam, que muita gente conhece? Por que eu não posso tomar qualquer tipo de levetiracetam? Eu não posso arriscar tomar o outro tipo, porque provavelmente eu vou me passar mal. Então, né, vamos evitar acontecer. E eu realmente mudei uma vez. Na época que chegou o Etira, quando quebrou a patente, eu tentei e o meu corpo reagiu muito mal. Voltei a comprar o Quebra, que é bem mais caro. Se vocês tomam ele, vocês têm uma ideia, né? Mas, enfim. Eu acho que é uma coisa que a Fernanda já disse. É agradecer por poder pagar e criar meios para isso acontecer. Fazer do limão uma limonada, digamos assim. Porque acho que isso mexe um pouco com a gente. Será que se eu e os inscritos do canal, a Fernanda, será que se nós não tivéssemos epilepsia, ou não tivesse um ente querido com epilepsia, alguém que a gente ama, a gente estaria nessa? Estaria comprando essa briga? Estaria vendo informações a respeito? Já que não é tão divulgado como hoje em dia é TDAH, autismo e outras coisas? Eu acredito que, não, para não dizer que não, eu vou dizer que dificilmente. Talvez as pessoas curiosas. Então, é basicamente... Eu sei que é difícil. Às vezes, assim, dá vontade de sentar, chorar, querer desistir de tudo. Porque a parte cognitiva, em questão de memória, também me atinge. E na época que eu estava no colégio, ou mesmo na universidade, não tinha nada de uma educação diferente para esse tipo de público, para esse tipo de pessoas que têm essa condição.
ou vamos dar mais tempo, se a pessoa precisa concentrar um pouco mais. Não tinha esse tratamento diferenciado. Ou pelo menos eu não tinha conhecimento. Então, aos poucos, as coisas estão acontecendo, ainda bem. Mas eu gostaria muito de terminar dizendo que eu acho que esse cenário vai mudar, mas acredito que infelizmente não. Porque são duas formas de ver. Nós somos só 30% que não tem epilepsia controlada. Ou nós somos os sorteados que não tem, enquanto o resto do pessoal tá falando, é tranquilo, toma seu remédio que vai ficar tudo bem. Então, assim, eu não sei se vai. Só se algo realmente mobilizador. Se alguém influente ou filho de alguém influente for afetado pela epilepsia de difícil controle, e se aquilo doer tanto na pessoa, tanto, que ela der um jeito de mobilizar toda a sociedade e o parlamento, o Ministério da Saúde, porque eu vou falar a verdade, não adianta, gente. Não adianta a gente ir pra rua com camisa roxa e espalhar que a epilepsia é só convulsão e falar, você pode viver uma vida normal, enquanto você na sua casa tá dizendo, não, eu não posso viver uma vida normal. Isso eu nem falo, porque eu não posso beber, porque um monte de gente não pode beber. Eu falo porque tem gente que não pode ir a uma piscina. Pior, é demitida de empregos. Tem a convivência social afetada. Porque tem essas coisas veladas. Não se preocupa tal, mas na vida real, meu amigo, pois é. Isso, enquanto alguém não, muitas pessoas grandes, porque infelizmente nós pequenininhos aqui não temos talvez até poderíamos, mas depende da adesão de muita gente. Fazer um barulho, fazer propostas legislativas, mas qual vai ser o motivo do pessoal lá de cima, sabe? Porque eu vou falar a verdade. Nenhum desses movimentos sociais foi a troco de, como eu estou bonzinho hoje. Não foi para a população negra, não foi para os deficientes, nem para autista, nem para agora tá quase o TDAH, porque todo dia é um TDAH mostrando a vida diferente, né? Não deixa de ser. Isso dá peso. Quando a gente olha, isso eu falo por mim, porque quando eu vejo que as pessoas só espalham que é uma convulsão, isso é meio caminho andado para a pessoa só procurar ajuda quando tiver uma convulsão. E aí, dependendo dos recursos, dependendo da escolaridade, não só dela, mas de quem está ao entorno, pode ser um pouco tarde já. Sim, pode ser que seja uma pessoa que evoluiu para convulsão e vai tratar com um medicamento só. Ótimo para ela. Mas pode ser que não. Enquanto isso, nós ficamos invisibilizados. Então, eu tô fazendo
essa contribuição pro canal. Porque alguma coisa dentro de mim falou mais alto e eu achei que era a hora. E também para demonstrar que a gente tem que fazer o nosso papelzinho, sabe? Um colega, um amigo, um pai, uma mãe que... Não, gente, não é. As pessoas não vão entender exatamente como é. Assim como a gente não entende. Às vezes a pessoa nem tem comorbidade nenhuma, não tem coisa nenhuma, mas você entende, por que que o meu marido é tão tímido? Por que que fulano é assim? Por que que ele tem trauma disso? Por que que ele tem trauma daquilo? É uma coisa tão boba. A gente é assim. Eu sou assim. Então, é difícil a gente se colocar no lugar do outro plenamente. Mas se a gente conseguir espalhar um pouquinho a nossa história, um pouquinho, a minha crise é assim, assim, assado, você faz isso, isso, aquilo. Às vezes você tem uma aura, então comunique. Vamos dizer, eu tô sentindo um cheiro de sangue. Eu tô sentindo um cheiro de sangue, você tava também? Não. Então, olha, eu acho que eu vou passar mal daqui a pouco. Pode ser que evolua pra uma convulsão, ou pra uma desperceptiva, pode ser que eu apague daqui a pouco, caia. Você tem que comunicar. A gente quer, eu sei, que a gente gostaria muito, eu também, que alguém percebesse na hora, pelo olhar ou algo assim, que a gente tá passando mal. Mas como um estranho vai saber disso? Ou até como seu melhor amigo, como seu marido, como seu filho vai saber disso se você não falar? E eu acho que, sem dúvida, isso foi um aliado na minha vida. E por isso eu espalhei para as pessoas do meu convívio como elas poderiam me acudir, como elas poderiam me ajudar. Porque é isso também, gente. É chegar do lado e falar, eu tô com você. Você não tá sozinha, você não tá sozinho. A gente tá aqui com você, amigo, parente, vizinho. Isso depende muito de cada um, mas não tem como. Até porque eu vi as crises da Fernanda, que tem um diagnóstico também de epilepsia parcial com desperceptiva, e eu não ia dizer, salvo algumas coisas, porque é diferente da minha. Porque eu falo coisas desconexas, mas é assim, uma aqui, outra lá, né? E sei lá, a gente apaga. Então, o que a gente lembra, a gente não lembra, na verdade. É o que o outro fala pra gente. E era basicamente isso. Eu sei que é difícil você não... A pessoa não te captar com um olhar, com um aperto de mão. Mas é uma educação necessária. E... no mais, eu acho que a gente tem que continuar, porque não tem jeito. É pra frente que se anda, né? Já dizia a Dory, continue a nadar, porque não tem jeito. E controlando a crise ou não, a gente tem que tentar. Tentar ser o mais forte possível e se conhecer. Porque não adianta, só pra finalizar, eu vejo muito nos grupos alguém perguntando, mas tal coisa da crise? Mas X coisa da crise? Ou em alerta de parque de diversão. Costuma ter muito. Cuidado, pessoas com epilepsia. Mas você nem me conhece, você não sabe se isso dá crise em mim. Pode ser que dê crise em você que tá me assistindo. Então, aí que tá. Você tem que descobrir. Porque às vezes é o seu sonho de infância, seu sonho da sua vida
andar numa montanha-russa e você às vezes está se privando sem necessidade. Mas sim, se isso realmente for um gatilho para você, a gente tem que ver como faz. Ou não faz, ou vai numa mais tranquila, sabe? É aquela coisa... Seria ótimo se fosse receita de bolo. Se fosse um remédio igual para todo mundo conseguisse tomar só o genérico, ou só o similar, ou, sabe? Todos. E todo mundo, em vez de 70%, 100% ser controlado com medicação. Mas não é, infelizmente não. Acredite, eu já chorei muito por isso. E ainda me dói, porque eu vou ter que tomar remédio a vida inteira. Eu tô ciente disso. Então, enfim, muitas vezes eu me pergunto, né? Por quê? Mas não vai ter resposta e acredito que caiba a gente, como eu falei anteriormente, mudar um pouquinho da nossa realidade para que seja um pouco mais leve. Eu não queria dar uma de coach, sério mesmo, mas eu queria passar um pouco de esperança para vocês, além das minhas experiências. Então, muito obrigada, gente. Que depoimento, né? E aí, me conta aqui embaixo, por favor. Vocês também se identificaram em qual das partes, em quais delas, são várias partes, né? Eu me identifiquei muito. Luísa, mais uma vez, muito obrigada pelo seu vídeo, pelas suas palavras e por ajudar muitas pessoas que têm a doença e que infelizmente não se aceitam, né? Mal conseguem pensar que tem a doença. Então, nós, tendo a nossa autoaceitação, a sociedade passará a aceitar a gente. Porque enquanto você que tem epilepsia e esconde da sociedade a sua doença, como você vai querer que a sociedade te aceite se nem você se aceita? Fica aí como uma reflexão, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, deixa aquele like, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho e compartilhe informação sempre. Beijos a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Aqui do canal. E o que mais que eu tinha falado que eu já tinha esquecido?